Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Natália, Design de Sobrancelhas, e aqui eu falo sobre a vida real dos bastidores do que é ser uma design de sobrancelhas sem romantizar. Aqui eu compartilho as minhas experiências durante os anos de atuação na área, desde o meu início, o que eu tenho aprendido, trago aqui reflexões também, e hoje não será diferente. Eu vou trazer para você o que eu aprendi atendendo no estúdio, fora da minha casa. Primeiro de tudo, sabe? Não há nada tão seu quanto os seus sonhos. A maioria de nós começa os atendimentos de sobrancelhas atendendo em casa. Eu, particularmente, eu não lembro de conhecer uma pessoa que começou atendendo sobrancelhas já no estúdio, já com parceria. Pelo menos eu nunca tive essa experiência de conhecer alguém que já começou assim. Então, geralmente é assim, a pessoa começa em casa e depois sente a necessidade de ir para um estúdio fora. Mas, se você espera esse apoio de outras pessoas, possa ser que você se frustre um pouco, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu trago aqui a minha experiência, porque eu já tinha anos de atendimento, eu já estava atendendo bastante na minha casa e me veio o desejo de estar em outro local que não fosse a minha casa. E aí, quando eu me deparei compartilhando esse meu desejo com pessoas próximas, a primeira coisa que elas falavam: ué, mas você não atende muito na sua casa, por que você vai gastar? Por que você vai sair do seu lugar? Você vai pagar 2 aluguéis, né? Morava de aluguel, e aí você vai pagar a sua casa e ainda vai ser outra despesa. E aí é que nesse momento você precisa filtrar tudo que você for fazer e você for falar. Porque as pessoas não estão no seu lugar. Porque nada como a empreendedora, a design, a visão de negócio que ela tem, que naquele momento era o que eu tinha, eu senti essa necessidade. E no meu caso, eu vou ser muito sincera com você, eu sou aquela pessoa que eu odeio a dúvida, que eu detesto ficar e se. Então, isso já me abriu os olhos com relação ao que as pessoas enxergavam, como as pessoas enxergavam o meu negócio, o que era totalmente diferente da minha visão. Então, se você se depara com a situação dessa, ou vice-versa, ou alguma situação que você tem que tomar uma decisão, não espera ser apoiado, porque nem sempre a gente é apoiado, mas eu continuei firme e eu consegui alugar uma sala dentro do salão e foi melhor do que eu imaginava, foi muito mais do que eu estava assim visualizando. E ali eu entendi que também está no ramo da sobrancelha, ser empreendedora, você é assim, é aquela corrida, você vive entre altos e baixos, porque eu estava realizando o meu desejo, mas ao mesmo tempo eu estava com aquele medo, sabe? Aquela insegurança, porque vem aquela sensação de você pensar assim, puxa, e agora? Agora eu não posso voltar atrás, e agora? O que é que eu faço? Então, entende que tem esses momentos na profissão da gente, eu acredito que em todas as outras, para você avançar, você precisa sair da sua zona de conforto. Então isso também eu entendi trabalhando no estúdio fora, porque aí eu teria que ter uma responsabilidade muito maior. Não que atendendo em casa a gente não tenha, mas é diferente, é totalmente diferente. Até você se vê como uma profissional diferente. E isso leva para as outras clientes também, tá? E você que está atendendo em casa, que você não concorda, tá tudo bem. Aqui nesse canal eu trago as minhas experiências, o que eu aprendi, o que eu vivi. Eu não posso falar de experiências de outras pessoas, eu só posso falar da minha. Então foi isso que eu aprendi, porque em anos trabalhando em casa e durante aquele período trabalhando no salão, eu vi que é diferente. Tanto o meu olhar para comigo como profissional, e não desmerecendo, porque hoje eu trabalho em casa, outros profissionais que trabalham em casa, mas de certa forma, quando a gente trabalha no estúdio, que não é na nossa casa, traz outro tipo de autoridade, né? Porque a pessoa, ela pensa 2 vezes antes de chegar a qualquer horário, entende? Ela é outra pegada, sabe? Às vezes é até difícil de explicar, só quem vive essa situação sabe. Fora que você necessita ser super organizado. Por quê?
Eu atendo na minha casa, não pago aluguel, não pago água, não pago internet, então isso demanda tudo do meu esposo, enfim. E, claro, dou uma ajuda, mas não é minha responsabilidade por completo, porque é mais moradia do que trabalho. E aí, no estúdio é diferente. Eu era obrigada a se organizar. Não que eu não fosse, mas requer muito mais organização, porque ali você tem um dia X para pagar a pessoa. Lá a gente dividia a água, os copos. Então, o ambiente comum das clientes, os investimentos eram equivalentes. Então, se comprava água, era dividido para todo mundo. Aí, se tivesse que fazer uma melhoria, então a gente dividia também ali de acordo com a disposição das nossas clientes. Enfim, então isso também abriu o meu entendimento para não ficar só naquele pensamento assim, ó. Ah, eu vou ter que gastar com isso? Eu vou ter... Porque isso prende tanto a pessoa que você não tem noção. Porque não há uma coisa pior nessa vida de meu Deus do que um empreendedor que tem pena de investir. Ela vê tudo como gasto. Eu vou pagar um aluguel, é mais um gasto. Ah, eu vou alugar um ponto, é um gasto. Então, isso também, de certa forma, muda a mentalidade da gente. Eu nunca pensei como um gasto, mas as pessoas perto de mim sempre viram como um gasto. Então, nada é tão seu quanto o seu negócio. Outra coisa que eu entendi também trabalhando no estúdio, a gente consegue ter um momento para descansar também, socializar quando você trabalha com outra pessoa. Por exemplo, aqui na minha casa, quando eu não tô no estúdio, eu tô trabalhando em casa. No estúdio não. Antes de ir, eu fazia tudo que eu tinha que fazer. E lá, quando eu tava lá no espaço que eu atendia, eu não ia lavar louça no intervalo que eu não tava atendendo. Eu não ia fazer o lanche para alguém, eu não ia varrer, passar, entende, sabe? E isso era bom para mim. Não tô dizendo que hoje é ruim, mas é diferente. Então é um trabalho, é como se você fosse de fato para a empresa de outra pessoa como funcionário e tivesse de fato de trabalhar. Em outras palavras, você não fica sem trabalhar no estúdio. Na casa, e aí o jogo muda, porque você tem que ter muito cuidado. Porque eu já vi profissionais que deixam de atender para fazer as coisas de casa. Isso é muito sutil. Isso vai vindo de forma muito sutil. Quando você menos se dá conta, você está tirando um horário do seu dia, enfim, que não é para trabalho e que às vezes faz uma falta, até no orçamento, no financeiro. Quando a gente está no estúdio, a gente entende que gravar um vídeo é trabalho, que fazer um conteúdo é trabalho. Quando a gente está em casa, não. Ah, mas é porque eu tô tão cheia. Ah, eu tenho isso pra fazer, tenho aquilo pra fazer. Ah, depois que eu atender fulano, eu vou fazer isso, aquilo outro. E esquece que o estúdio, mesmo ele sendo em casa, não deixa de ser um trabalho tal e qual equivalente ao que é fora. E é por isso que muitas não têm resultado atendendo em casa. Lembra que eu falei anteriormente? Que a pessoa, ela muda até a percepção como ela se vê como profissional. Então, essas lições eu aprendi atendendo no estúdio durante assim um período que foi muito bacana. Fora que eu consegui alcançar muito mais pessoas em um estúdio do que atendendo na minha casa. Muito mais, muito mais. A proporção é muito maior porque você ganha uma visibilidade que atendendo em casa você não tem. Verdade é essa. Por mais que o estúdio na sua casa seja muito bonitinho, e aqui eu tô falando da minha percepção, da minha experiência. Ontem mesmo eu tava conversando com uma colega da área da estética e eu tava compartilhando com ela e ela compartilhando comigo também. E assim, ela já está há 13 anos no mesmo ponto, no mesmo local de trabalho, e ela super concordou comigo. Então, não é uma visão só minha. E eu já falei com outras colegas também que atendiam fora, que atendiam em casa, e assim, é unânime. Até hoje, as pessoas que eu conversei que trabalharam fora, só de cá, não só trabalharam fora, mas também trabalharam em casa, elas têm essa visão. Porque assim, se eu falo com uma pessoa que só atende em casa, ela não tem propriedade para falar do que é atender fora. Entende? É totalmente diferente de uma pessoa que já teve as duas experiências. Porém, nem tudo são flores.
Eu também aprendi atendendo, escutar um barulho aí, é o vizinho aqui na Reforma, atendendo fora, que o nosso tempo também é muito mais limitado, muito limitado, porque na minha casa é tudo muito otimizado. Quando eu não estou atendendo uma cliente, eu tenho uma oportunidade de fazer um vídeo, um conteúdo, mas imagine se eu tiver com tempo livre. No estúdio eu teria que ficar parada, né? Poderia ficar parada sem fazer nada. Em casa não, eu já posso adiantar outras coisas. Então eu posso adiantar até o deslocamento, de chegar até lá, voltar. Eu preciso, para ir para um estúdio, me deslocar, eu preciso acordar mais cedo. Às vezes chego um pouquinho mais tarde. A agenda pessoal tem que estar super organizada, porque simplesmente a gente não pode chegar um dia de sábado de meio-dia e aí na cabeça simplesmente não vou mais atender. Não que em casa a gente faça isso, mas concorda que é diferente quando você está no estúdio, até a responsabilidade é diferente, é vista de forma diferente. Entende? Então, essas lições me fizeram ver o seguinte, que eu tenho as escolhas, que é muito maravilhoso trabalhar tanto fora como em casa, mas tem situações que pesam mais. E aí, se você me perguntar assim, Nath, o que é melhor? E eu vou te responder, depende. Depende do seu momento, depende da sua visão de vida, depende do que você espera, do que você quer para o seu trabalho. Então, será que você, de fato, você preza o que você quer, ficar mais em casa, mais quietinha, para você estar tudo bem, ficar com as clientes que você tá, ou você quer ter uma visibilidade muito maior? Você quer agregar com outros profissionais da beleza? Tem que colocar isso na balança. Você está disposta a investir em uma comissão, em um aluguel do estúdio, a dividir as coisas? Você está disposta para o seu crescimento? Porque veja como investimento, mas nem todo mundo está disposto a investir nisso. Porque às vezes as pessoas olham assim, mas eu vou gastar com aluguel, eu vou gastar com comissão. Mas, por exemplo, a pessoa que trabalha por comissão, ela tem toda a estrutura do estúdio, ela tem todo o aporte. Geralmente, pessoas que trabalham, né, com parceria de comissão, ela tem direito ao estúdio, à secretária. Será que se ela fosse pagar por isso não sairia muito mais? Entende? Então, tudo é uma questão de alinhar os seus objetivos. Eu, particularmente, no momento que eu estou vivendo, eu vou lhe ser muito sincera. Para mim, hoje eu tenho um desejo de trabalhar fora. Trabalhei muitos anos em casa, trabalhei fora e hoje está me vindo esse desejo de voltar novamente para o estúdio fora. É assim, é algo que eu ainda estou amadurecendo. A ideia, a situação, eu não sou apoiada quanto a isso. Mas nada é tão nosso quanto os nossos sonhos e projetos. Se a gente não acredita em si mesmo, no que a gente acredita, quem irá? Não é verdade? Aí depois todo mundo vem dar tapinha nas costas. Mas até chegar lá, você precisa pagar para ver. E como eu falei lá no início do vídeo, é muito ruim você ficar com aquela dúvida. E se? Sabe, o e se é torturante, é agoniante para mim. Então hoje eu já tenho um desejo de sair novamente, de ter o meu estúdio, até porque quando você trabalha no estúdio, outro ponto interessante, você não dá satisfação da sua vida pessoal. Aqui eu tô trabalhando na minha casa e é um local que é separado, então o meu marido, se ele chegar, ele entra por lá, pelo outro lado, mas ainda assim eu percebo que tem um pouco da minha intimidade. Então, se eu não estou atendendo hoje, eu tenho que explicar o porquê. Se eu me mudar dessa casa, eu tenho que explicar o porquê, né? Olha, eu estou mudando e tal. Às vezes você não quer falar o motivo e nem precisa, mas é chato a pessoa saber do que acontece, mesmo que de forma superficial nos bastidores, entende? Então, se você tem esse pensamento de ou voltar para casa, você está no estúdio e você pensa em voltar para casa, pesa muito bem. E se é o inverso, se você está na casa, está atendendo em casa e quer atender no estúdio, pesa muito bem. Quais são os prós e os contras? Então, eu trouxe hoje essa visão de uma pessoa que de fato viveu os dois lados. Eu já falei até aqui dos meus projetos, das minhas preferências, e aí você tem uma base para que você possa se nortear. Claro que nada como você viver, você vivenciar o tete a tete, sabe? De fato viver a situação.
não tem como, mas eu espero ter ajudado em compartilhar essa minha experiência. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, ativa as notificações para que você fique por dentro das minhas experiências, do que eu vivi, das minhas reflexões, até no dia a dia, porque o meu objetivo é falar sobre os bastidores da profissão sem romantizar. Te vejo no próximo vídeo, combinado? Beijo, tchau, tchau.